É com grande prazer que recebo meu amigo, meu paizão, o Laertão, pai do Sérgio, do Mauro e da Cristina. Fala, seu Laerte! Tá tudo bem aí com você? Tá tudo jóia, graças a Deus, tá tudo bem. Família inteira aqui no Canadá, tá tudo jóia. Então tá bom, ótimo. Estamos aqui com Laerte Gomes, que foi campeão paulista em 1965 pelo Corinthians, pentacampeão pelo Corinthians, troféus, eu vi alguns troféus do senhor pelo Corinthians e pelo Palmeiras. O senhor foi campeão estadual em 1961 pelo Palmeiras, depois foi técnico do Santo Américo e o senhor tem uma trajetória maravilhosa no basquetebol brasileiro. Eu vi uma foto que o Sérgio me mandou, que eu vou colocar aqui no nosso podcast. Para ele escreveu assim, uma foto do timaço do Palmeiras. Eu pude ver o Eduardo Haddad, o Menon, o Edson Bispo, Rosa Branca, Flavinho, e agachados estavam Mosquito, Laerte, Jatir, Walter e Renzo. Seu Laerte, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu amigo. O prazer é meu. Que legal, seu Laerte. O senhor tem muita história. Eu vou só contar mais uma historiazinha pequena. Não sei se o senhor sabe, mas eu comecei a jogar basquete graças à sua filha Cristina. Aí ela me convidou que ia ter um jogo amistoso entre o Rob Sport e o Santo Américo. E ela falou: e no Santo Américo, meu irmão brinca lá. Aí eu fui jogar lá, estava o Sérgio. Não sei se o Sérgio lembra, porque o Sérgio está aí do lado do senhor, ele deve estar ouvindo. Eu não sabia jogar, mas o que eu atrapalhei o Sérgio, ele ficou puto, porque eu não sabia jogar Mas basquete. pô, apanhei muito. Você lembra disso, Sérgio? Fui lá e não joguei nada, mas o que eu peguei de rebote, cara, você ficou muito bravo. Joguei contra você, eu sei que eu só te empurrei, peguei rebote, acho que eu fiz uma cesta, mas você ficou muito bravo, porque eu era, assim, do mesmo tamanho que você, né? E tinha tempo de bola por causa do vôlei, eu atrapalhei bastante. E Não, você depois, é maior que Laerte, eu, pô. Você foi maior do que eu, pô. e depois, Laerte, só para o senhor saber, quando eu jogava no Monte Líbano, quem me convidou para ir para o Continental foi o Sérgio. O Sérgio falou: Alemão, o Zé Cláudio quer falar com você, se você quiser jogar no Continental. Então, quer dizer, a família Laerte fez parte da minha trajetória no basquete. O senhor, queria agradecer o senhor aí por tudo que o senhor fez pelo basquetebol brasileiro. E agora eu vou passar a palavra para o senhor. Eu queria saber qual história mais assim que tocou a sua vida como atleta, qual história que o senhor gostaria de lembrar aqui e contar para os nossos ouvintes? Bom, eu comecei a jogar em 1951 e 52 no Juvenil do Corinthians. Em 52 eu fui convocado para a Seleção Paulista Juvenil e fui campeão brasileiro em Santos. No meu time jogava Valmir, Arthur Ganha, Ivo Noval e outros. Então, aí começou a... Em 53, o Bahia me convidou para ir para o Tietê. E foi a minha sorte, porque no Corinthians eu ia jogar aspirante. E no Tietê joguei na principal. E da principal eu joguei 53, 54 e em 55 eu voltei para o Corinthians e fui campeão paulista 55 e 56. Em 57, eu me transferi para o Palmeiras e fiquei de estágio o ano de 57. Só fiz partidas amistosas. E em 58, eu fui para o Palmeiras e joguei 10 anos lá, encerrei minha carreira, consegui título de campeão paulista, campeão brasileiro, campeão estadual, consegui todos os títulos nesses 10 anos que eu joguei lá. Foi uma história muito bonita que eu me realizei no Palmeiras. Quem que descobriu o senhor? Onde que o senhor estava? O senhor estava fazendo algum esporte? Como é que foi assim a descoberta do pirulão dos Laerte? Eu brincava no Corinthians de lá com meus amigos e o Angelim me chamou, quis saber a minha idade e falou para mim vir jogar no Juvenil. Então eu joguei 51 e 52 no Juvenil do Corinthians.
Agora, o meu grande pai no basquete foi Arthur Guaranha, que me convidou para a seleção paulista e de lá ele me levou para o Tietê e eu estourei no basquete, porque ele me ensinou tudo que eu tinha que aprender, foi ele que ensinou. Então eu joguei 53, 54 no Tietê e me sobressaí no time. Inclusive o Amaury jogou em 54 comigo, né? E depois, em 55, eu voltei para o Corinthians, que tinha um grande time, e fui campeão paulista e brasileiro e estadual 55 e 56. Em 57, o Palmeiras me convidou e eu fui para o Palmeiras. Mas eu tinha, naquela época, tinha que ficar um ano de estágio. Então, 57 eu não joguei. Eu fiquei de estágio fazendo só partidas amistosas. Em 58, eu comecei jogando partidas estaduais, federadas, tudo, e nós começamos a ganhar o título. Em 58, ganhamos Paulista e Estadual. Ganhamos dois, contra o 15 de Piracicaba, que tinha um senhor time de basquete, onde jogava Vlamir, Pecete, Paula Mota, Nascimento e outros. Entendeu? E nós ganhamos deles na final em Sorocaba por 2 pontos. Quem fez a cesta da vitória foi o Angelim, que nós estávamos segurando a bola e eles deram uma bobeada, o Angelim entrou e fez a bandeja. Quando eles pegaram na bola, acabou o jogo e nós somos campeões. Sendo que no ginásio estava lotado da torcida de Piracicaba. E tinha uns 20 corintianos lá. E eles ficaram muito murcho. Conclusão, saíram para a cidade, fizeram um estrago lá em bares, restaurantes, fizeram uma anarquia na cidade. Nós pegamos os carros dos diretores e viemos festejar o nosso título em São Paulo. Alemão, naquela época não tinha posse de bola, tempo de bola no ataque, não tinha posse de 30 segundos. Não tinha 30 segundos, não tinha nada. O Corinthians era especialista em segurar a bola, porque ninguém tirava a bola da gente. A gente saía para a figura 8, o Angelim segurava a bola, quando bobeava ele fazia a bandeja. O Angelim foi um super craque de basquete. Então, depois veio os 30 segundos. Aí começamos a jogar na base dos 30 segundos. E não mudou muito, porque nós logo se adaptamos e conseguimos ganhar os títulos e ganhamos de Piracicaba. Só não ganhamos de Piracicaba em Piracicaba, porque lá ganhou, morreu. A torcida é muito brava, então nós chegávamos, perdíamos lá, jogava no Parque Antártica, ganhava deles, no Parque São Jorge, no Parque Antártica, e na quadra neutra, o Corinthians, o meu time sempre ganhava. Entendi, entendi. Então era aquela rivalidade entre o Corinthians, que tinha o Angelim, e do outro lado tinha Vlamir Marques e Pecente, que eram de Piracicaba. Marques, Pecete, Paula Mota e Nascimento. Entendi. Eles tinham um grande time, mas o Corinthians tinha aquela tática de segurar a bola e jogar. Nós jogávamos com a bola na mão. Então, mexia a bola e fazíamos a cesta e não deixava eles fazer. E com essas e com o outro, o jogo terminou, estava empatado, faltava segundos, a bola caiu na mão do Angelim, ele infiltrou no meio da zona de Piracicaba. Os caras, para não fazer falta, deixaram ele fazer a bandeja, caiu a bola e acabou o jogo e nós fomos campeão estadual. Seu Laércio, o senhor é um cara alto para a época. Na época o senhor era pivô. Era Pivôzão. pivô, 1,92 m, sempre joguei de pivô. Quem que eram os outros pivôs que jogavam na época? Porque o Amaury era o armador, né? O Amaury Passos. A maioria jogava de pivô. Ele começou como pivô, depois ele saiu para armador. Tinha eu, tinha o Nascimento, tinha o Bifuco, tinha um que jogou em Piracicaba, que era de Limeira, não lembro o nome dele, e tinha diversos pivôs. Mas não era páreo para a gente. Não era páreo para a gente. Entendi, Entendeu? entendi. E na época do Corinthians, quem que era o técnico desse timaço?
O técnico do Corinthians era o Túlio de Grado e depois foi o Ângelo Mônaco. Entendi, entendi. Maravilha. Uma outra fase eu acho que eu gostaria de lembrar é a fase ou do Continental ou do Zé Cláudio, que depois o senhor teve uma boa relação com o Zé Cláudio. Não, o Zé Cláudio era o pai do basquete. O Zé Cláudio é que manobrava o basquete brasileiro. Tá, Ele manobrava tudo. E ele manobrava o Continental, que era o clube que ele tinha mais achego, era o Continental. Então ele montava o Continental. Agora, na hora da seleção, era ele que mexia para colocar a seleção e ele era o diretor de basquete da Confederação Brasileira, porque entendi. ele entendia mais do que todo mundo de basquete. Ele era membro da FIBA e era membro de todas as federações internacionais, ele fazia parte e participava das reuniões. Entendi. Porque ele foi diretor de futebol do Corinthians, aí ele foi diretor de basquete do Corinthians e depois ele montou o Continental. Acho que é O essa. Continental montou o Continental. E começou com as categorias menores. Foi indo, foi crescendo, os jogadores foram crescendo, foram se despontando, porque lá treinava forte. O treino continental era muito forte. E nos outros clubes não eram forte como era no Continental. Eu ia assistir os treinos, porque meus filhos jogavam lá, e eu ia assistir os treinos, e o treinamento era muito forte. E o Zé Cláudio frequentava a casa do senhor ou vocês não tinham essa amizade? Não, frequentava. O Zé Cláudio era um pai para nós. Saía de Era madrugada. um pai. Ele saía de madrugada, que ele começava a contar as histórias dele, era meia-noite e meia, 1 hora, 2 horas, ele ia embora. Para ele, a madrugada era uma criança, você entendeu? Ele varava a madrugada. E, Mas ele foi um cara sensacional. Ele ajudou quase todos os jogadores de basquete do Brasil. O que ele pôde fazer, ele ajudou. Entendeu? entendi. Que maravilha. E o senhor tem, assim, depois se aposentou, o senhor foi para São Caetano como técnico e jogador? Como técnico e jogador. Entendi. Joguei lá, disputei campeonatos dos Jogos Abertos do Interior, campeonato do interior, mas aí a equipe não era muito forte, aí depois começou a aparecer jogadores. Eles trouxeram o Sérgio Macarrão, trouxeram o Braido, trouxeram um tal de Laerte Schmidt, que era do Sul, que era um grandão que pulava muito. Eu fazia o pivô com ele pegava os rebotes e passava para mim e eu dava continuidade no jogo. Sim. Mas o São Caetano foi uma bela equipe. E o senhor teve o prazer de jogar com o Biratã também, ou o Biratã é mais Não, jovem? O Biratã veio depois. Ah, Não o Biratã. joguei com o Biratã. Joguei contra o Biratã, mas junto com ele não joguei. Entendi, entendi. Agora, uma pergunta, depois o senhor pode pensar um pouquinho. Qual seria a mensagem que o senhor deixaria para os basqueteiros ou para os jovens que vão ouvir esse podcast? O que o senhor diria como experiência do esporte? O que o esporte ajudou na vida do senhor? Acho que essa é a melhor pergunta. O que o esporte fez para a vida do senhor? O esporte me ajudou em tudo. Me ajudou em tudo. Eu comecei a jogar basquete e pegava um ônibus com um amigo meu que era do Espéria, Comino. Um dia ele falou para mim: Você não quer trabalhar na Durex? Lá tem um time de basquete, levo lá. Eu peguei e fui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fiquei lá mais de 30 anos como funcionário. O meu chefe era ex-jogador de basquete, ele era corintiano e jogava no Palmeiras. Era um jogador meio fraco, mas ele jogava lá. E eu tinha todas as regalias, todas as convocações, todas as seleções que eu era chamado, ele me liberava para ir. Não me descontava um tostão, eu não tive férias, mas também não descontaram um tostão. Pelo contrário, ele mandava 2 amigos meus levar o meu salário para minha mãe na casa da minha mãe. Ah, Entendeu? Então foi um pai para mim. O nome dele era Milton Fleury Aranha. Ele foi um jogador de basquete, mas um jogador modesto, né? entendi. Professor Laerte, o senhor de coração, o senhor é corintiano, mas me conta Eu,
como é que o senhor foi do Corinthians acabou indo Não, no mas Palmeiras? aí acontece o seguinte: meu padrinho era corintiano, eu era moleque, morava no Brás, e o meu padrinho era corintiano e frequentava o Corinthians. E ele levava para o Corinthians, eu ia no Corinthians. Então, eu sempre fui corintiano. E a turma do Palmeiras sabia que eu era corintiano. Mas quando eu jogava contra o Corinthians, eu jogava por dois. Eu me dedicava muito para mostrar que era a camisa do Palmeiras. Eu vestia a camisa do Palmeiras. Fora dali era outro problema, era outro departamento. Mas eles sabiam e me gozavam, né? Me gozavam, brincavam comigo. Mas, olha, eu fui tratado do Palmeiras como um filho. Eu como um filho. O que eu fiz de amizade lá foi brincadeira. Os diretores, tinham uma meia dúzia de diretores que iam ver o basquete só por minha causa, só para ficar comigo, entendeu? Então, eu devo muito ao Palmeiras também. Mas a família aceitou bem. O senhor foi para o Palmeiras, a família toda corintiana apoiou o senhor ou não apoiou? Não, ninguém mudou, ninguém mudou. Só que jogava Corinthians e Palmeiras, torcia para o Palmeiras. Tinha que torcer para a família, pô. Tinha que torcer para a família, pô, né? Claro, Acabava o jogo, era tudo corintiano. Mas foi ótimo, viu, Ayrton? Foi muito bom. que Olha, legal. eu tenho que agradecer o Palmeiras, as amizades que eu fiz. Eu frequentava, eu levava o meu jogo de futebol do Palmeiras. Eu ia para Campinas, eu ia com eles, entendeu? Um dia um deles lá, uma encrenca, eu fiquei em pé, quando os caras viram o meu tamanho, eles param de gritar. Falou, pô, esse cara é muito grande, pô, esse cara não dá, entendeu? É, Mas nunca aconteceu nada, mas eu devo muito ao Palmeiras, que o Palmeiras foi um passo direito para mim. Na minha vida toda, o Palmeiras me ajudou muito. que bom. Então, assim, o esporte realmente mudou a vida do senhor, né? O esporte ajudou, Mudou, 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 mudou. mudou, mudou, graças a Deus mudou. Tá. Não, eu acho que o esporte ele dá uma certa disciplina para a pessoa que quando ela É, leva essa experiência do esporte para o trabalho, essa pessoa tem um diferencial. Ela é responsável, ela cumpre horário, porque o treinamento vai treinar com o Enio lá, o Enio o ensina no chicote a você respeitar não, os mais velhos, respeitar o próximo, exatamente, respeitar o horário, exatamente. toda essa hierarquia que o Continental ensina, o esporte, enfim, ensina, e transforma as pessoas, né? Transforma as pessoas. Não, não, transforma mesmo. Eu Sim. fui um cara obediente, sempre obedeci os técnicos, obedeci os diretores. Angela, o senhor teve uma filha, dois filhos. Uma filha, Isso. a Cristina, virou professora de educação física, ela jogou vôlei, e seus dois filhos jogaram basquete. Como é que era o Laerte pai ensinando basquete para os filhos? Você era duro com eles ou você deixava mole? Não, eu nunca me meti nos treinamentos deles, nunca dei palpite. Eu simplesmente, quando eu ia brincar, eu mostrava alguma coisa, mas nunca fiz, porque eu acompanhava o treinamento do Continental e o treinamento era puxado, era bom, e eu não tinha que dar palpite nenhum. De vez em quando eu pegava eles aqui em casa, mostrava, falava como tinha que fazer, pegar bola, o passe, essas coisas. A gente treinava no quintal. Mas não foi muito, não, porque no Continental foi uma escola de basquete. O senhor não ensinava para eles como é que fazia o corta-luz? Eu lembro de uma história que o senhor foi dar um treino. Aí, aí, aí o corta-luz, eu aprendi com uma Macenê. O Macenê era especialista em corta-luz. E eu olhei o Macenê jogar. Então, eu me espelhei no Macenê. E graças aos meus corta-luz, o Jatir fazia mais de 20 pontos, você entendeu? Porque Sim. ele dava a bola para mim, fintava, vinha na minha frente e ninguém me empurrava, porque era forte, alto, e ele subia no jump e metia cesta, entendeu? Então, eu sempre joguei na base do corta-luz, sempre joguei pro time. Eu nunca me incomodei de ser o cestinha. De vez em quando eu era.
mas era muito difícil, porque eu distribuía mais o jogo. Por exemplo, eu tinha um Mosquito, que era o velocista, eu tinha o Peninha, que corria muito, eu tinha o Paulinho Marcondes, que era um senhor técnico na quadra, capitão, armava jogadas, e eu, então, completava com o Peninha, com a velocidade do Peninha, com o jump do Jadir e com a velocidade do Mosquito. Que maravilha. Desse jeito, quem é que vai ganhar desse time, né, Celeste? Não, ganhamos bastante jogos, e depois o Paulinho parou, aí entrou outros e nós continuamos jogando e ganhando. Que maravilha. Eu lembro de um treino que o senhor deu para a gente lá no Pinheiros, a gente estava se preparando para aquele campeonato mundial no Uruguai, e o senhor mandou fazer um corta-luz, e a gente estava fazendo aquele corta-luz mole. Aí o senhor falou: vocês pensam que corta-luz é subir no poste e cortar o fio da casa? Não, irmão, pior que o meu irmão foi fazer corta-luz com a gente marcando zona. Meu pai parou, não, é lógico. Você faz corta-luz contra a zona, é contra a onda. O cara vai fazer corta-luz e vai lá. Não, tem que ir firme para segurar o cara. Se não não corta-luz. Como é que vai ser corta-luz? Você deixa o cara passar, não é corta-luz. Não é corta-luz. Corta-luz na zona, era segurar o jogador. Vai fazer corta-luz na zona. Bom, isso aí eram umas sacadas que eu dava para quebrar um pouco o ritmo do treino, né? Para virar uma coisa engraçada, tal, entendeu? Vai cortar a luz, mas não desliga a luz, só corta a luz. Legal, Zelarte. Para encerrar, o que o senhor gostaria de deixar um recado aqui para os seus amigos? Olha, eu queria deixar uma mensagem para os basqueteiros. Não parem de treinar. Treinam todos os dias, porque hoje eles têm condições de treinar todos os dias. Antigamente eu trabalhava, eu tinha que treinar e trabalhar. Hoje eles não trabalham, porque o que eles ganham hoje dá para eles se manter tranquilamente, entendeu? Eles ganham muito bem. Então, eu acho que eles devem treinar bastante, se aprimorar, porque assim tem muitos jogadores que foram para os Estados Unidos e tem alguns jogando lá, você entendeu? Então, você vê, depende do camarada. Se o camarada mostrar serviço aqui, ele é convidado para jogar nos Estados Unidos, França, Europa, ele é convidado para essas coisas, né? Então, ele não deixe de treinar. Treine bastante, que o dia dele vai chegar. Maravilha, Celeste. Foi um prazer revê-lo novamente depois de tanto tempo. O prazer foi meu. Prazer foi meu, alemão. Porque você é um amigo, eu te considero um filho. Eu te considero um filho, você é um cara bacana, um cara educado, que me trata bem. Eu te considero um filho. Você entendeu? Eu tenho 3 filhos: Sérgio, Mauro e Ayrton. Aê, agora eu vou chorar. Evandro. Esqueceu do Evandro. O Evandro era um filho estrangeiro, lá longe. É verdade. Maravilha, Celeste. Foi um prazerzão falar com o senhor. Tudo de bom. Se cuida. Obrigado. Grande abraço. Obrigado igualmente. Tudo de bom para você. Felicidades. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela ajuda, Sérgio. Grande abraço. Tchau com Deus. Tchau com Deus. Foi muito bom rever e ouvir uma personalidade importante de basquetebol brasileiro, o Laertão. O senhor foi demais. Grande abraço. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.